Tá balançando. Meu grupo é balanço. Oi pessoal, eu sou a Evelyn do Poder do Outono. E hoje eu trouxe alguns livros de true crime ou de psicopatas, sociopatas e tudo mais. Vocês vão ver bastante eu falando sobre essa área meio de terror policial, diferente da Ju, porque eu acho que é os que eu leio mais. Aí eu trouxe os livros que eu li esse ano, tirando esses dois que eu já tinha lido antes. E é isso. Siga todas as redes sociais, ative o sininho e todo aquele papo de youtuber, tá? Obrigada, nós. Eu vou começar pelos livros de ficção, depois eu vou para os livros de true crime, porque eu particularmente gosto bem mais dos outros e eu acho que tem mais coisas para comentar, beleza? Então eu vou começar pelo Colecionador, que foi publicado inicialmente em 1963 e depois nessa versão maravilhosa da Darkside em 2018. Gente, a versão é linda, como qualquer versão da Darkside. Mas o mais legal desse livro, que eu particularmente achei, é porque você tem empatia com o psicopata. E o autor foi o primeiro a apresentar a noção de stalker, porque o personagem segue a menina pra onde ela vai em todos os lugares, em todas as horas e sempre. E foi o primeiro personagem que teve isso nas histórias de terror. E eu acho isso bem interessante também, além do fato da empatia que você tem no livro todo por ele. Você fica pensando, nossa, que mina chata, por que ela não fica com ele de uma vez? Só que, tipo, ela foi sequestrada, né, gente? Como a gente fica do lado dele aqui? Pois é, foda. Mas o livro é maravilhoso. Eu estou revoltada com o final. E eu acho que vale super a pena ler já por essa questão de você ter empatia pelo personagem e ficar pensando, nossa, será que eu sou uma pessoa lixo por ter empatia por esse cara lixo? Porque o cara é um lixo. Então é bem legal pra você se questionar sobre isso. Além de ser um livro de 1963 e ter muita coisa que entra no âmbito social da gente agora, entre os caras acharem que nós mulheres somos objetos. Que é o que bem o personagem principal, que é o Frederick, acha da Miranda. Que ela é um objeto, que ele pode chegar na rua, pegar ela e pronto, acabou. Beleza? O próximo livro é do Stephen King, pra variar. Vocês vão ver bastante livro do Stephen King, porque eu sou muito fã do Stephen King. É o Outsider, acho que pronuncia assim. É um dos livros que a Suma lançou aqui faz pouco tempo. E conta a história de, possivelmente, de um cara que foi acusado, só que ele estava numa convenção, inclusive tinha várias testemunhas falando que ele estava lá. Só que o DNA dele foi achado no corpo de uma criança, entre outras coisas que eu não vou contar. E eles começam a relacionar vários casos parecidos, que tinha uma pessoa acusada, só que essa pessoa estava em outro lugar e tinha testemunhas falando que ela estava em outro lugar. Então, como essa pessoa estava em dois lugares diferentes, tem uma pegada sobrenatural, mas no final das contas eu também considero um psicopata, um sociopata, já que teve uma série de casos, né, parecidos com as mesmas coisas e que vão investigar. E no caso de Outside, ela tem relação com a série do Mr. Mercedes, que eu também vou comentar aqui, porque aparecem alguns detetives e alguma galera que aparece nos mesmos livros e tal. Mr. Mercedes, eu não lembro se eu comentei nos meus livros do Stephen King, mas foi o primeiro livro que eu li dele. E fala sobre um cara que pegou... Isso não é spoiler, viu, gente? Tá bom, não é spoiler. Ele pegou um Mercedes e atropelou todo mundo e matou um monte de gente. Então é um detetive procurando o serial killer, né, o psicopata, e é também um romance policial, então eu achei bem interessante colocar aqui, sem contar que é um livro do Stephen King que é bem levinho, então se você quer começar a ler o autor, dá pra começar por Mr. Mercedes. O próximo livro é um clássico, que é O Silêncio dos Inocentes, que tem o personagem Hannibal, que a gente conhece, né, que é o canibal, tem inúmeras séries e tudo mais. Porém, não é a primeira história que ele também aparece em Dragão Vermelho, que é do mesmo autor. Óbvio, né? Que é do mesmo autor. Coloca aquela cena assim de vergonha agora. Mas a história fala da Clarice, que é uma estudante de psicologia que acabou de entrar no FBI. E ela vai entrevistar e fazer o... Como é que fala? É laudo psicológico? Acho que seja. É laudo psicológico do Hannibal, que já está preso. Que é um serial killer que, né, comia gente. Matava e comia gente. Só que, ao longo da história, vai aparecer outro serial killer e meio que ela vai comparando o que o Hannibal fala com esse pra conseguir pegar outro.
É basicamente isso, gente. E é muito legal, eu recomendo, é um clássico. E tem filme, e o filme ganhou vários Oscars, o que fez com que o autor desse um boom, assim, na carreira. Agora vai começar os meus livros de true crime. Então são casos reais e que... sem palavras, gente. Sem palavras. Maravilhosos. Eu Terei Sumido na Escuridão. É um livro que foi escrito por uma jornalista. Infelizmente, ela morreu antes de ser lançado o livro e antes do assassino, né, do serial killer ser preso. Na verdade, ele era um assassino sexual, então ele entrava nas casas e estuprava meninas e mulheres, inclusive mulheres casadas, no qual o marido estava lá, então o marido era presente e via tudo que estava acontecendo. Ela dedicou a vida dela inteirinha pra achar esse cara, então aqui no livro é todas as pesquisas que ela teve do caso. A escrita é muito interessante porque você vê uma jornalista escrevendo, né? A forma que ela escreve eu achei diferente, então eu achei isso muito interessante. E ela também tem um blog que eu acho que não está nativa mais, mas você ainda acha no Google, que é True Diary Crime. Gente, eu não sei falar direito em inglês, tá? Me perdoem, mas eu vou colocar o nome aqui embaixo. Eu acho que ele ainda existe, então tem ela contando sobre outros casos, mas o caso da vida dela foi achar esse criminoso da área leste que eles falam, que era um assassino sexual. O livro é muito bom, a série da HBO também é muito boa, tipo, comparado ao livro. É muito legal você ver que são 30 anos que o cara passou até ser preso. Infelizmente, ela não viu ele sendo preso. Mas o marido dela faz uma introdução aqui que deixa todo mundo tocado, falando que ela estaria feliz onde ela está, né? Vendo que finalmente o cara foi pego. E é bem legal também porque o assassino, ele tinha metodologias policiais. E aí depois que pegam ele, descobrem que ele era um ex-militar. Então, bem interessante, galera. E eu gosto mais desses casos reais do que os de ficção. Então, uma ótima recomendação. Eu li esse ano e maravilhoso. Esse aqui são 2 livros da Ilana Kayson, inclusive ela que escreveu Bom Dia Verônica com Rafael Montes e que fez o roteiro dos 2 documentários juntamente também com Rafael Montes, de A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Esses são 2 livros, que é O Louco ou Cruel e Made in Brasil. Os 2 livros vão falar sobre serial killers brasileiros, então, mano, cara... é muito incrível isso, porque eu acho muito interessante a gente não valorizar, né, gente, porque é louco, né? Mas valorizar as obras brasileiras. Ela escreve de um jeito muito legal, muito fácil de ler, tem imagens. Mano, o primeiro é ela fazendo meio que um laudo, uma psicologia comparando as pessoas que são doentes mentais, sabe, psiquiatras, com esses assassinos. E o segundo, que é o Made in Brasil, são casos brasileiros, de psicopatas brasileiros, que ela conta a história, mostra entrevistas e tudo mais. Tá nessa versão linda da Dark Side, gigantesca. E o último livro, mas não menos importante, porque eu acho que é o melhor dessa lista, é Ted Bundy. Gente, eu estou apaixonada por esse livro. Eu engoli ele, literalmente. Eu li muito, muito rápido. E o que eu achei mais legal é que a história é contada por uma amiga dele, que trabalhava com ele numa prevenção ao suicídio quando ele estava fazendo psicologia. E ela fala de um lado de amizade mesmo, que nunca imaginou que aquele amigo dela, sorridente e tudo mais, inclusive tem partes que ela fala sobre isso, seria capaz de matar tantas mulheres e estuprar essas mulheres. E, cara, isso é muito... Ó, o caminhão! Isso é muito foda, porque ela fala que ele era super educado, super responsável, acompanhava ela até o carro, levava ela pra casa pra não correr risco de acontecer alguma coisa com ela. E no outro extremo ele tava matando e estuprando um monte de mulher. E, mano, esse livro é super explicado, tem tudo sobre o caso. Tem as vezes que ele fugiu, que se vocês conhecem Ted Bundy, vocês sabem que ele fugiu 2 vezes. Uma de um tribunal e uma de uma cadeia. Então tem as 2 vezes que ele fugiu. Tem onde ele tava quando ele passou 1 mês e pouco foragido, sendo um dos mais procurados da FBI. Então tem muita coisa. O livro também é lindo. É cheio de informações sobre o caso, depoimentos das vítimas.
os dias, as datas, tudo. E não tem pseudônimo, se eu não me engano, são todos os nomes reais das vítimas e até mesmo das ex-namoradas do Ted. Inclusive foi uma que denunciou ele. Então, esse é o vídeo. Se vocês quiserem resenha de um dos livros que eu falei aqui, escreve aqui embaixo que eu faço a resenha. Se vocês quiserem resenha de outro livro de terror e acham que eu li, talvez eu tenha lido, então coloca aí embaixo também que eu vejo a resenha. Senão a gente lê e faz resenha também. Então é isso, muito obrigado. Curte aí, compartilha, se inscreva no canal, porque foco pro canal crescer, né? Então é isso, compartilha, galera. Obrigada. E vai ter vídeo de Halloween, tá bom? Eu vou trazer vídeo de Halloween com temas de terror também. E é isso, eu acho que por aqui no Poder do Outono você vai ver mais eu falando de terror e suspense e a Ju numa pegada mais política, mais romance. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.